meu convidado de hoje do Band Entrevista é o cantor, compositor e produtor cultural Jota Veloso. Jota, você encerrou o bloco anterior cantando um trechinho da música Foguete, que você fez em parceria com Roque Ferreira. Como é que surgiu, né, esse encontro, essa parceria com o Roque, que se tornou aí um dos principais compositores de sua tia Maria Bethânia? Bem, eu conheci Roque quando eu estava produzindo com Paquito o disco Diplomacia de Batatinha, né? Na época, Batatinha era muito desconhecido, até aqui na Bahia. Esse disco foi bacana, que deu uma visibilidade boa para Batatinha e boa para o samba baiano, que era mais... Os sambistas aqui eram reconhecidos lá no Rio de Janeiro, mais do que aqui. E conheci Roque, e Paquito falou, você precisa conhecer Roque. Ele conversa umas coisas, ele sabe de umas coisas. E eu fui conhecer Roque, na época eu estava com Mariene, ele se aproximou da produção que eu estava fazendo do disco de Mariene e sugeriu até que Mariene conduzisse a carreira dela mais para essa coisa do samba. Tanto que o primeiro disco dela vem com essa característica meio ligada não só a samba, porque tem maracatu, tem outras canções em outros ritmos, ijexás, mas foi uma sugestão dele. E quando eu conheci ele, eu conheci também músicas deles que não são samba. E eu fiquei encantado por essas que não eram. Tem um fado até que eu gravei no meu primeiro disco, porque eu disse, Roque não vai gravar essa música nunca, nem vai mostrar a ninguém. Aí eu gravei essa música. E a partir de um verso que eu comecei, Foguete, eu chamei ele para a gente terminar. E depois ficou tão bonita, aí a gente foi mostrar a Bethânia, porque a história... É Bethânia que contou a história para mim, que uma senhora na Cidade Baixa não sabia que ela ia chegar, fazer uma visita, anos que ela não ia lá. E quando ela chegou, ela soubesse você vir aqui, eu teria saltado foguete. Bethânia contou essa história para mim, eu achei linda essa imagem, né, de você saltar foguete na chegada de alguém, né, que chega de surpresa. Chamei Roque e aí fizemos. Quando mostramos a Bethânia, Bethânia adorou, acabou gravando. E aí praticamente é o primeiro contato de Roque com Bethânia e que hoje tem essa parceria linda desse reconhecimento e desse saber que Bethânia sempre teve de saber escolher repertório, independente desses compositores já terem um nome, né, já reconhecido na música popular brasileira ou não. E então é muita coragem, assim, continua assim, como minha avó dizia, para ser feliz precisa ter coragem. Bethânia tem coragem e tem felicidade quando faz os discos dela, porque mesmo sendo Roque Ferreira o compositor que é, apesar dele não ter um nome nacional, como vamos dizer assim, Chico Buarque, mas eu sei que alguns intérpretes que fossem gravar um disco, não teria, acharia assim, não, essas 6 músicas de Caetano Veloso são lindas, ou então de Milton Nascimento são lindas, mas já tem música demais de Milton, tem música mais de Chico. Então, o critério para a escolha, às vezes, de um repertório, passa por caminhos que não é a beleza do ponto final, que é a canção. Isso não acontece com Bethânia, isso é um grande diferencial que ela tem. Joia. Então, eu tenho uma alegria enorme de ter aproximado o Roque de Bethânia. Jota, agora, além desse seu trabalho como compositor, cantor, você tem aí uma atuação também nos bastidores. Queria que você contasse pra gente como é que foi fazer a direção artística da turnê nacional de Gal Costa. Foi um presente enorme, porque eu fui convidado pelo escritório de Maurício Pessoa para criar um projeto para dar entrada na Natura musical. E eu cheguei lá sem ideia nenhuma. Aí perguntei quais eram os artistas que estavam mais próximos do escritório. Entre eles estava a Gal, que eu adoro como cantora e como pessoa. E aí eu disse, não, vamos fazer uma com Gal. Aí não sei por que me lembrei de Lupicínio Rodrigues, que é um dos grandes compositores que eu adoro. E aí sugeri, vamos fazer um projeto Gal cantando Lupicínio. E não sabia que era o centenário de Lupicínio. Eu gosto de dizer isso, porque se eu soubesse que era o centenário, era uma coisa meio óbvia, né? Mas, na realidade, era o meu desejo real de ouvir Gal Costa cantando Lupicínio Rodrigues.
por causa de algumas gravações que ela já tinha feito de músicas de Lupicínio. Depois, dentro da história, a gente foi descobrindo que ela foi a primeira do tropicalismo a gravar Lupicínio, né? Eles já tinham cantado em shows, mas a gravar foi Gal Costa que gravou. Então foi muito bom. E quando eu fui mostrar ela lá no Rio, a ideia inicial do que eu imaginava para o projeto, ela ficava assim, pensando, eu disse, Gal, você cantar Lupicínio é tão fácil como pescar de bomba dentro do aquário. Não tem como isso dar errado, porque produzir Gal, relativamente, tem o peso do peso dela, né? Isso é a maior dificuldade. Mas o resultado, geralmente, é mais fácil você chegar. E o reconhecimento também. É muito mais difícil, por exemplo, o projeto que eu fiz com Mariene, que era completamente desconhecida, onde artista nenhum tinha conseguido alcançar outros estados se não fosse através da música produzida para carnaval. Então, foi a primeira artista que aconteceu isso, foi Mariene de Castro, a partir desse disco. O disco de Batatinha também, quando Batatinha não tinha reconhecimento nenhum aqui, e ganhar um prêmio nacional de música, era muito mais complicado do que dirigir um show de Gal Costa, entendeu? Assim, o disco de Riachão, o disco de Edith do Prato, que era conhecida no disco de Caetano Araçá Azul, e que eu produzi também, ganhou um prêmio nacional também de música, também era muito mais complicado de botar uma senhora que nunca tinha entrado no estúdio, gravar como gravou e ganhar um prêmio. Isso eu considero mais difícil. Mas fazer o trabalho de Gal foi um prazer enorme. Ainda faltam 2 shows para serem realizados para cumprir o contrato da Natura. Ótimo. E a gente vai continuar falando dessas suas parcerias no próximo bloco. Não saia daí.